Bora lá, turma, então. Vamos fazer a parte de software, então, de interagir com hardware, né? Interagir com acender um LED, que é o que a gente está tentando fazer, né? Parece uma coisa tão boba, né? Tipo assim, vamos acender um LED. Lembrando, vamos lá, presta atenção aqui comigo. O que a gente quer fazer, né? Eu tenho aqui o microcontrolador. A gente viu que na placa tá ligado um resistor e um LED. Nessa configuração aqui, certo? Eu vou fazer uma variação aqui antes de ir para o código com vocês, tá? Como é que eu calculo o valor desse resistor aqui, tá? V é igual a RI, que é a equação que descreve a relação tensão-corrente em cima do resistor, tá? Quanto que é o V? É a diferença de tensão que tem entre esse ponto e esse ponto, tá? Aí eu estou supondo aqui no meu caso que aqui é 3,3 volts, estou supondo que aqui são 2 volts, mas tem que ir lá olhar no datasheet específico do diodo. De onde que vem esses 2 volts, professor? A gente viu aqui, no LED. Quando essa tensão V, que está em cima dele, é menor do que uma determinada constante, que depende do diodo específico que você está trabalhando, tá? Isso aqui se comporta como se fosse uma chave aberta, e aí a corrente é zero. E quando a corrente que está circulando aqui for maior do que zero, a gente viu que isso aqui funciona como se fosse uma fonte de tensão do valor VD, que é uma constante associada a cada um desses diodos aí, e ele mantém uma certa tensão em cima dos terminais dele, mais ou menos constante. Todo mundo bem? Não lembra disso, né? Tá? Então estou supondo que esse VD é 2 volts, então eu tenho aqui 3,3 menos 3 menos 2 é igual a R, que é o que eu quero calcular, vezes a corrente que eu quero que passe ali por aquele diodo. Tá? Aí, quanto que eu sei? Como é que eu sei? Você vai lá no datasheet do diodo que você está usando e lê quanto que é a corrente que tem que colocar lá nele. Tranquilo? Só por fim de cálculo aqui, tá? Eu não faço a menor ideia do que tem ali na placa. Vamos supor que seja 10 miliamperes. 10 miliamperes, isso aqui dá 1,3 dividido por 10 mili, que é R, que dá 130 ohms. Nesse meu exemplo aqui. Se mudar a corrente, se mudar a tensão, muda aí o valor. Mas todo mundo saca com essa parada, certo? E aí, repara que outra coisa que a gente viu, tá? Por mais complexo que seja o sistema digital, tá? Em última instância, do ponto de vista da eletrônica, do ponto de vista do que ele está fazendo ali com as tensões e com as correntes, tá? Não do ponto de vista lógico, do ponto de vista digital, dos bits e se tem número, se caractere, o que é a conta que ele está fazendo. Esquece isso. Olhando do ponto de vista da eletrônica, tá? O que o circuito digital está fazendo? Eu estou criando caminhos lá dentro e mudando esses caminhos lá dentro, como se fosse um monte de chaves lá dentro, tá? Onde ou eu conecto essa tensão VDD aqui num determinado terminal, ou eu conecto a referência do circuito num determinado terminal. Em última instância, em eletrônica, é isso que o circuito está fazendo, do ponto de vista de eletrônica. Tranquilo? Óbvio que eu escrevo software para justamente controlar esse trocentos caralhau de chave que tem lá dentro para poder criar esses caminhos. Tudo bem? De maneira, vamos chamar assim, de modo que esses caminhos sejam criados a partir de uma certa lógica que resolve um certo problema que eu estou interessado em resolver com o software. Ó? Não, depende do que o software está falando para fazer. Certo? Quando eu quero apagar, nesse caso aqui, quando eu quero apagar o LED, eu faço exatamente isso aqui, eu formo de alguma forma um caminhozinho lá dentro, tá? Vai aparecer 0 volts aqui, essa corrente aqui vai ser aproximadamente 0, vai apagar essa coisa. Tranquilo? E na situação amarela aqui, alguma hora eu formo aquele caminho amarelo em vez do vermelho, vai aparecer VDD, que eu estou supondo que é 3 volts, nesse caso particular aqui. Tudo bem?
Eu calculei esse resistor de tal forma que, cadê? Se tiver 3.3 volts para aquele diodo específico, vai estar circulando 10 miliamperes ali, nesse ramo aqui, ó, do circuito. 10 miliamperes nesse ramo do circuito. E aí, quando tem corrente aí lá no diodo, ele acende. Quanto mais corrente, mais ele acende, tá? Quanto menos corrente, menos ele acende. Mas a gente vai ver que... E aí isso dá uma indicação pra gente como é que a gente controla a luminosidade, né? Se eu quero que brilhe mais, se eu quero que brilhe menos. Uma primeira ideia é, bota mais corrente ou bota menos corrente, tá? Só que a gente vai ver, só que isso é um controle que a gente chama de controle analógico, né? Tipo, eu controlo, assim, eu preciso ter alguma forma de controlar essa corrente aí, mais corrente ou menos corrente, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, um pouco mais pra frente, tá? Que no digital eu só tenho duas opções, né? Ou tem corrente ou não tem corrente. Ou tem tensão ou não tem, ou tem zero ou tem VDD, ou perto de VDD. Eu não tenho como botar uma tensão intermediária para produzir uma corrente intermediária lá no meio. Tá? Só que a gente vai querer fazer isso. Afinal, vocês já viram coisas bem bonitas assim, tipo, lâmpada que em vez de acender tum de uma vez, ela vai acendendo assim, né? E ela vai apagando e tal. Se entrar no avião hoje em dia, tipo, com aquelas luzes azul assim, tipo, ele não pá, dá aquelas acende tudo de uma vez. Ele vai acendendo assim, ó, tipo, bonito assim, sabe? Tá? A gente quer fazer esse tipo de coisa com controle digital. Eu vou mostrar isso para vocês um pouco lá para frente como é que a gente faz isso. Pergunta. Quer perguntar? É que você tava com a mão assim? Não? Não? Tudo boa? Beleza. Mas por enquanto ou acende ou apaga. Diga. Como é que é a pergunta? Eu escrevo 3V3 querendo dizer 3,3 volts. É para economizar um caractere na vírgula. Sim. É porque vocês vão ver esse tipo de notação em diagramas por aí. Escrito assim. E tem um motivo muito pragmático, porque hoje em dia é tudo digital, você vê as telas lá, você vê o diagrama esquemático, é um PDF que você consegue dar zoom, tipo, quando você quiser e tal, tipo aquelas coisas do vetorial. Mas até pouco tempo atrás, esses diagramas esquemáticos eram impressos no papel. E aí, imagina, tem uma vírgula que é imagina um diagrama grande, e aí os caracteres estão tudo pequenininhos, e você imprime uma vírgula, ou um ponto no caso, né? E aí a impressora dá uma falhadinha naquele ponto. Aí 3.3 vira 33 volts. Aí alguém pensou, em vez de a gente fazer isso, vamos escrever 3V3 e botar o V ali no lugar da vírgula, que fica mais nítido. Tá? Vocês vão encontrar essa notação. Assim, tem umas coisas históricas que elas tinham um porquê de ser em algum momento, que elas entram meio que no jargão dos engenheiros, cara. E aí você só se acostuma. 3V3 é 3,3 volts. Que é a mesma coisa de 3.300 milivolts. Mesma coisa. Tudo bem? Alguém vai perguntar mais alguma coisa? Não? Todo mundo bem? Tranquilo? E engenheiro usa a notação de engenharia, tá? Tipo assim, 10 miliamperes. Você vê que eu fico carregando aquele Mzinho como se fosse 10 vezes 10 menos 3 e andando com ele, fazendo a conta. Tá? 10 miliamperes é 0,01 amperes. Certo? Só que eu não conheço ninguém que escreve 0,01 amperes. Isso é 10 miliamperes. Ok? Todo mundo ok? Beleza. Então segue o baile aqui. Antes de eu mostrar como é que... A gente viu que na placa tá assim, tá? A gente viu que na placa tá assim. Mas olha só uma coisa que eu podia ter feito diferente. Olha só uma coisa aqui. Eu escolhi conectar um lado do diodo, um lado LED, na referência de circuito, no 0 volts. Mas eu podia ter escolhido ligar no VDD, não podia ter escolhido? Nada me impede de ligar um lado do diodo no VDD. Nada me impede de ter escolhido e ter feito o sistema assim, ó. Certo? Nada me impede de fazer isso. E a gente faz isso aqui também algumas horas. Assim.
A gente também faz isso. Aí eu pergunto para vocês, ó. Ali no de cima, no primeiro caso, quando eu boto 0 volts lá na saída, no terminal do controlador, apaga o LED. Quando eu boto 3,3 volts, acende o LED. Que é o que a gente vai chamar de lógica positiva aqui. Aí pergunto para vocês, quando eu colocar aqui 3,3 volts, quanto que é a diferença de tensão que tem daqui para cá? 0. Aí você pensa em V igual a RI. Se o V é 0, quanto é que é o I? 0. Então você bota 3,3 volts aqui e dá 0 de corrente. 0, acende ou apaga? Apaga. E se eu puser 0 volts aqui, quanto é que tem de diferença de potencial daqui para cá? 3,3. Tem uma tensão alta aí, né? Tá? Essa corrente aqui, se eu supor que é a mesma conta e tal, vai ser mais ou menos os 10 mA que acende o LED, e aí essa coisa vai brilhar. Certo? Qual a diferença de um para o outro? Um acende com 1, o outro acende com 0. Eu não escrevo 0 em alguma coisa. Tá todo mundo pegando isso aqui? Tá? Então toma muito cuidado, porque o que eu quero mostrar para vocês. O efeito que o software vai ter no mundo físico depende de como é que está a configuração do mundo físico. Tá? Em geral, eu sempre consigo fazer, fazer alguma alteração lá no circuito, na parte elétrica do circuito, para inverter a lógica de como é que ele funciona. Inverter a lógica de tensões. Tá? Todo mundo bem com isso? Tá? Vamos lá. Então vamos olhar no software como é que faz isso, tá? Lembrando que na placa tá assim, né? Então vamos do lado de cá, por partes. Quero acender. Esse aqui é o diagrama esquemático da placa. Ó, aqui, ó, vocês estavam falando aqui, ó, 3V3 lá, ó. Tá? Não é invenção minha não, tá? Tipo assim. Tudo bem? Eu só tento fazer o que vocês... Opa! Oxi. Eu só tento fazer igual o que vocês vão ver por aí, porque é assim que eu vejo por aí também, é assim que, se eu vejo assim, é assim que tem que ser. Tá? Você pode inventar a tua anotação, mas... Aí você precisa ficar explicando para as pessoas a sua anotação, né? Mas vamos lá. Essa aqui é a seção da placa que explica para mim, ou do diagrama que explica para mim os 2 LEDs que eu tenho disponíveis ali, tá? Então olha lá, eu tenho uma coisa ligada nesse pino P1.0, tem um jumper, que no meu caso aqui tá jumpeado, né? Tá conectado um lado com o outro. Tem um resistor, nesse caso aqui de 470 ohms. Isso aqui também é bem comum, tá? Essa anotação 470R, porque assim, era ASCII o negócio, não tinha Unicode para fazer o ômegazinho, tá? 470 ohms. E tem um LED, e aí, ó, tá ligado exatamente assim, né? Ó, a setinha do LED apontando para a referência do circuito. E ao outro lado, num pino que, em teoria, eu tenho controle sobre qual a tensão que aparece ali. Todo mundo ok com isso? Então agora o desafio, né? A grande questão é, como é que eu faço para aparecer 1 volt aqui? Porque, ó, minha placa tá ligada, o LED está aceso aqui agora. Assim, depende do... É porque eu tava, em algum momento, eu parei para escrever, testar o software, e eu esqueci a minha anotação de aula, então eu vou precisar fazer um freestyle aqui com vocês. Mas ontem à noite eu tava testando, tipo, tá bom, deixa eu fazer no assembly, acender esse LED aqui, para não passar vergonha na aula. Aí, eu, tipo assim, acabei de plugar a placa, ele tá com o software que eu botei lá, que acende o LED, a única coisa que ele faz é acender esse LED. Tá? Mas quando vocês plugarem aí, vai estar apagado, a gente quer acender esse LED aí. Todo mundo bem? Então, vamos lá. Vou apagar isso aqui, que é o programa aí do passado. Eu devia estar salvando essas coisas, mas... eu não tô. Agora já era. Então, vamos lá, tá? Eu vou explicar, em resumo, o que está escrito nesse capítulo 12 do Family Guide da Texas, tá? Que explica pra gente como é que tem um módulo muito específico lá dentro,
que controla os terminais metálicos aqui. Tudo bem? E aí esse módulo, ele tem duas coisas, eu vou mostrar isso para vocês. Como ele interage com... Tudo que interage com a gente, pra gente aqui, tá? Com o mundo exterior aqui, ele meio que tem duas caras. Uma cara é a cara lógica dele, que o software tá vendo, e outra cara é a cara física dele, porque ele precisa de uma certa eletrônica para gerar tensões ou para conseguir ler as tensões, para medir essas tensões, tá? Então vocês vão ler isso aqui. Que? I/O significa input, output. Tudo bem? Input, output. I/O é entrada e saída. Tá? E tem outros mecanismos de entrada e saída de dados aqui. Esse aqui é o que a gente vai chamar, em algum outro contexto, de GPIO, General Purpose Input Output. Tipo, entrada e saída de propósito geral. Quer dizer que eu faço o que eu quiser com esses bits. Eu ligo os bits ou desligo os bits na hora que eu quiser. Tudo bem? Eles não têm uma forma pré-determinada de ligar e desligar. Ou um certo protocolo que eles têm que seguir. Tudo bem? Beleza. Então, vocês vão ler isso que está aqui, tá? Vocês vão ler o que está aqui. E aí vocês estão perguntando, como é que eu estudo para a prova? Cara, você tem que ler essas paradas aqui, entender e ir lá e escrever, acender o LEDzinho, apagar o LEDzinho. Tá? É isso que vocês têm que fazer para estudar para a prova. Tudo bem? Eu não faço a menor ideia. A prova é terça-feira da semana que vem, não é? Ah, na próxima aula? Nossa! É mesmo, né? Caramba! Ah, eu não sei, eu vou saber na segunda-feira como é que vai ser a prova. Eu não sei. Ah, vocês estudam aí, cara, isso não é problema. Mas enfim, lê o que está escrito aí. E aí preste muita atenção no que eu estou falando, tá? Presta atenção. Lê aqui, os documentos da TEC são todos iguais, tá? Tipo assim, a primeira parte ela é explicando a lógica de como é que a coisa funciona, os modos de operação, blá blá blá, da porra toda. Que eu vou mostrar para vocês uma outra forma de entender o negócio aqui. Já vou explicar. E aí tem uma segunda parte mostrando os registradores associados. Já vou explicar o que é isso, porque isso aqui é a cara lógica de cada um desses módulos. Isso aqui é o que o software vai ver. Tá? E aí normalmente tem um monte de tabelas. Ah, o que são essas tabelas? Vamos lá. Essas tabelas aqui vão dizer para mim. Dentro de cada módulo tem registradores, tá? Que são parecidos com os registradores que a gente viu no processador, só que esses aqui eles são endereçáveis. Eles têm de fato um endereço, e aí quando eu escrevo na memória, no endereço associado a cada um desses registradores, o barramento vai lá e fala assim, isso aqui não é para memória não, esse endereço aqui é do módulo de I/O. Aí ele escreve ou lê no lugar correspondente lá dentro. Tá? Isso é o que a gente chama de registradores endereçáveis. Eles têm de fato um endereço, como se fosse um endereço na memória. Beleza? E aí essa tabela aqui tá dando para mim esses endereços. Só que presta muita atenção, porque ela não fala para mim, o endereço é esse endereço 0 é... Não, isso aqui é um offset a partir de um endereço base. Tá? E onde que está esse endereço base? Opa. Aqui no... Não, peraí. É aqui mesmo. Em algum lugar aqui tem um mapa de memória. O datasheet do dispositivo. Em algum lugar que tem um mapa de memória. Cadê? Alguém tá vendo aí? Memory Organization. Em algum lugar tem uma tabela com mapa de memória. Em algum lugar tem uma tabela com esse mapa de memória aqui, tá? E aí lembra que eu comentei na hora que a gente falou de organização da memória, né? Tem parte da memória que é onde mora o meu programa, tem parte que é memória de dados, memória RAM. Tem uma parte que é reservada aos periféricos, e aí tudo que não é nem memória RAM nem memória ROM, que é onde está meu programa, provavelmente é periféricos, tá? Tem outras partes de memória aqui que são reservadas para esses vetores de interrupção, que eu vou começar a falar para vocês de interrupção depois da primeira prova, tá? Mas tem aqui os periféricos.
O nosso caso particular aqui, esse F5529, está a última coluna da tabela. Ele fala para mim, começa no endereço 0 e vai até o 0FFF. Beleza? Então, em algum lugar aí, tem aqueles registradores ali. Tá? E aí eu preciso em algum lugar aqui encontrar a tabela que fala para mim aqui. O mapa de memória dos periféricos. Tá? Essa outra tabela aqui é o detalhamento. Cadê? Dessa linhazinha embaixo aqui da tabela. Tranquilo? Então tem uma outra tabela que vai vir aqui. E é isso. Em parte a chatice é ficar confortável com essas tabelas. Tudo bem? E aí aqui eu venho aqui e procuro o periférico que eu estou querendo controlar. No meu caso ali, tá? E aí você precisa ler lá o documental. Ele vai dizer para você que o módulo de entrada e saída de dados, ele é dividido em portas. Portas. Ele dá esse nome, portas. E o que é porta? É um agrupamento de 8 terminais físicos. Todo mundo bem? Então ele vai selecionar aqui 8 terminaizinhos físicos aqui, chama isso aqui de porta 1. Outros 8, porta 2. Outros 8, porta 3. E assim por diante. Quantos forem necessários. Tá? É daí que vem esse nome P1 alguma coisa. Esse pino aqui que eu estou querendo controlar, que eu estou querendo ligar ou desligar alguma coisa aqui, ele está associado a essa porta 1. No caso aqui é o bit 0 da porta 1. Esse outro cara aqui do outro LED está associado ao bit 7 da porta 4. Tudo bem? Então, no meu caso, eu quero controlar a porta 1, eu venho aqui e falo assim, eu olho aqui, tá bom, porta 1, o endereço base é esse aqui, ó, 0200. Beleza? 0200. Isso quer dizer que na hora que eu estou lendo essa tabela aqui, tá? Tudo que é correspondente aqui, ó, porta 1 alguma coisa, porta 1 alguma coisa, porta 1 alguma coisa. A leitura do endereço aqui é 0200 mais esse offset que está aqui. No caso aqui, né? 02020E. Ele me dá esse registrador aqui, ó. Me leva para esse registrador específico aqui. Mesma coisa do lado de cá, mesma coisa do lado de cá e assim por diante. Todo mundo ok com isso? Todo mundo ok com isso? Oi? Na coluna do... Aqui? Porque... Aí você precisa também ler aqui, porque ele vai explicar a lógica disso. Esse registrador específico aqui é um registrador que ocupa 2 endereços, tá vendo? Quer dizer que é um registrador de 16 bytes, só que você pode acessar ele... é um registrador de 16 bits, só que você pode acessar ele byte a byte. Certo? Byte a byte. Você pode ir lá e acessar um registrador de 16 e usar só 8 bits dele. E aí, para facilitar um pouco sua vida, ele deu o nome. Se você acessar a metade mais baixa, eu vou chamar de P1IVL. Está no endereço 0E. Se você acessar a parte mais alta, eu vou chamar de P1IVH, que está nesse outro endereço aqui. Ou você pode endereçar ele como um registrador de 16 bits direto, e aí o nome dele é P1IV. Certo? Só que tem outros que já são direto, não tem essa divisão. Tudo bem? Todo mundo ok com isso por enquanto? Tá? Ótimo. Já vamos ler, assim, você precisa, de novo, vou repetir, você precisa ir lá e ler essa parada toda. Vou dar um resumo aqui da coisa, tá? Só que eu não vou ler com você a parada toda. Eu vou me referir a um outro diagrama, cadê? Que tá nesse outro datasheet também, que é o datasheet do dispositivo específico, tá? Se você for mais lá no final dele, aqui, você vai começar a ver uns outros diagraminhas, tá vendo?
Aqui é o primeiro. Tem um certo diagrama lógico. Tá? Esse diagrama lógico, ele está falando assim, ó, a porta P1 dos bits 0 até o bit 7, essa aí é a lógica da eletrônica que tem em cada um dos terminais. Tá? E eu vou mostrar pra você como é que lê isso daqui, mas é o que está escrito lá no texto também. Tá? Então presta muita atenção. Esse símbolozinho aqui é o terminal metálico que está fora do chip. Ok? Eu quero escrever uma tensão aqui, eu quero fazer aparecer uma tensão aqui, 3,3 volts. Tá? Aí eu começo a olhar os caminhos que tem conectados aqui para ver o que eu posso fazer para aparecer a tensão ali ou não. Tá? Essa que é a questão. Repare que tem, em essência, 3 caminhos aqui. Ó. Tem 3 coisinhas conectadas, né? Ó, nesse ponto aqui. Tem 3 coisas conectadas. Para cima aqui, ó, tem um resistor. Tá ligado numa chave que conecta ou desconecta esse caminho. E essa chave é controlada por esse sinal aqui, ó, P1REN, em conjunto com o que vem do P1DIR, que pode estar vindo de algum outro lugar aqui. Eu não faço ideia. Página 83 desse PDF aqui. Todo mundo está vendo isso aí? A gente vai usar isso aqui, só que não agora. Tá? Só que não agora. Outro caminho, que é esse aqui para baixo, é entrada de alguma coisa. Toda hora que você vê um triângulozinho, tá? Se o fio tá na parte reta, é uma entrada de alguma coisa. E se o fio tá na ponta de alguma coisa, é saída de alguma coisa. Que é onde gera tensões mesmo, tá? Esse caminho aqui é para eu ler alguma coisa do lado de fora, trazer uma informação de fora para dentro. Eu não consigo pegar uma informação de dentro e gerar uma tensão do lado de fora, por conta do como esse amplificador está ligado. Todo mundo ok? Esse vai ser o caminho que a gente vai usar para ler coisas. Por exemplo, quando eu quiser ler do botão. Apertar um botão e ver o estado dele. Tá? Vai ser esse caminho aqui que a gente vai usar. Sobrou esse último caminho aqui que tem um amplificador que gera tensões para mim. Tá? Então presta atenção. Porque ele tem 2 fios aqui, 2 sinais controlando. Esse primeiro aqui, ó, vai ser o controle de dados. Tá? E aí você acostuma com essa nomenclatura também. Quando você está vendo o triângulozinho, o amplificador, as coisas que estão os fios que estão conectados aqui na parte reta dele, são as entradas, e a gente considera que são dados, normalmente. Tá? No ladozinho que tem a ponta, a gente considera que são saídas. São dados que estão sendo produzidos. E tudo que tiver assim, meio que na lateral dele, ó, na parte inclinada, tá? Ou são tensões de alimentação, ou são tensões de controle. Para mudar a funcionalidade dele. Ok? Essa é normalmente a convenção que se segue. De onde está vindo o dado? O dado está vindo do multiplexador, vocês já sabem como é que funciona o multiplexador, né? Vocês lembram disso. Tem um pino de controle do multiplexador, que ele deu o nome aqui, ó, P1 Cell de Select. Tá? Quando esse P1 Cell, esse bit aqui, for 0, eu seleciono o P1 Out e copio aqui na saída. Não é isso que o multiplex faz? Tudo bem? Então, vai lendo, tá? Porque isso tudo são dados que eu preciso produzir. Então, eu preciso, de alguma forma, escrever 0 nesse P1 Cell. Para quê? Para esse multiplex selecionar o P1 Out. Eu coloco uma informação lá no P1 Out e ele copia aqui para copiar lá para fora. Então, se eu quero escrever 1 para fora, uma das coisas que eu tenho que fazer é botar 1 nesse P1, que eu posso fazer, é botar 1 nesse P1 Out, botar 0 no Select, ou botar 1 no Select e fazer o 1 vir desse outro caminho aqui, que eu não estou mostrando, porque cada pino daquele está ligado em algum lugar diferente lá dentro, nesse From Module aqui. Por enquanto a gente vai controlar diretamente. Todo mundo ok? Beleza. E o bit de controle? O bit de controle está vindo daqui, ó, do fiozinho de cima, que é controlado, que quem gera é esse outro multiplex.
E a gente viu essa notação, porque a gente usava essa notação aqui lá em SD também, não é? Quando eu faço assim, ó, o multiplex ligado no outro, quer dizer que é o mesmo bit controle, né? Então, quando esse P1 cell for 0, vai selecionar o P1 out nesse multiplex de baixo e vai selecionar o P1 dir nesse multiplex de cima. Todo mundo bem? E ele está dizendo aqui para mim, porque não tem nada no diagrama que indicasse isso, tá? Então, escreveu. Ele está dizendo o seguinte, se você escrever 0 aqui nesse fio, que pra gente vai vir do P1 dir, você vai configurar isso como entrada. Quer dizer que vai desligar esse amplificador aqui e não vai produzir nenhuma saída, nenhuma tensão na saída. Que é para a gente poder ler alguma coisa aqui. Quando eu colocar 1, ele vai ligar esse amplificador e aí ele vai botar alguma tensão na saída. Então o que eu preciso fazer para aparecer 1 lá na saída do jeito que eu quero? Botar o P-cell igual a 0, P1 out igual a 1, P1 dir igual a 1. Certo? Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso? Ah, professor, mas e esse outro caminho aqui? Toda vez que tu vê um resistor, uma das funções a gente viu na aula passada, o resistor serve para limitar a corrente. Isso é uma das funções dele. Outra função é para ele separar duas tensões. Tá? E aí, o que acontece do lado de cá está, de alguma forma, conectado com o que acontece no lado de baixo. Tá? Mas ele me permite controlar as tensões de maneira individual. Que é uma coisa que eu não consigo. Quando eu boto o fio, eu estou forçando que as tensões são iguais dos dois lados do fio. Tá? Do lado de cá, quando eu boto o resistor, o que acontecer de tensão do lado de cá é relativamente independente do que acontecer do outro lado dele. Tá? Isso quer dizer que se eu tiver alguma coisa que controla a tensão, no caso aqui tem um amplificador, o amplificador controla a tensão, ele não está nem aí para o que acontece do outro lado, lá do resistor. Em princípio, nem aí, tá? Tem detalhes técnicos para isso, mas é problema de eletrônica. Tá? Então o resistor serve para muitas coisas, tá? Primeira coisa, serve para controlar a corrente. Para não deixar a corrente ficar muito alta. Outra coisa que ele faz é separar duas tensões no circuito. Para eu ter duas tensões mais ou menos... ter a possibilidade de ter duas tensões relativamente independentes ali. Beleza? Mas a gente vai usar esse resistor para alguma coisa, tá? Já no futuro. Todo mundo ok? Todo mundo entendeu o que tem que acontecer, né? Do ponto de vista lógico. Certo? Todo mundo entendeu o que tem que acontecer. E na hora que eu estou programando esses troços aqui, tá? Em vez de abrir o manual e ficar lá tentando ler as letrinhas lá, eu já abro direto isso aqui e falo, porra, o que eu tenho que botar nos bits que eu tenho que botar? Tá tudo aí já desenhado, a lógica tá toda aí. Tá? É mais fácil você ler isso aqui do que ficar lendo o texto normalmente. Fala mais alto que eu não estou ouvindo. Botão a gente vê na semana que vem. Por enquanto a gente quer botar uma saída para fora. Então minha conclusão até agora, uma forma de fazer é botar 0 nisso aqui que a gente chama de P-cell, botar 1 aqui, botar 1 aqui. E todo mundo viu o que vai acontecer, aí a lógica que vai acontecer, aí a eletrônica vai funcionar. Vai formar os caminhos que eu preciso, vai gerar as tensões que eu preciso. Pegou? Tudo bem, filho? Beleza? Vamos lá. Então vamos fazer isso, tá? O que é P1 dir, P1 out e P1 cell? Opa. São determinados registradores. Onde cada bit controla um pino da porta específico. E aí se você for olhar aqui, ó, tem um registrador aqui que é o P1 out, que é um que eu preciso escrever, certo? P1 dir, que é um que eu preciso escrever. E tem o P1 cell, que é o que eu preciso escrever. Todo mundo tá vendo? Todo mundo ok? Aí a pergunta é, qual é o endereço do P1 cell? Porque eu preciso saber o endereço dele na memória para poder escrever. Qual é o endereço desse cara? Alguma coisa mais 0A. Tá todo mundo vendo ou tá pequeno demais? 0A. Alguma coisa mais 0A. Que coisa? Cadê? Tá aqui de volta. Agora não me lembro onde tá. Aqui. Aqui, ó.
Que coisa? Ah, é o P1, é a porta 1 que eu estou interessado. 02. Oh, 0200. Qual é o endereço? Um dos registradores que me interessa. O endereço dele é 020A. Todo mundo está vendo isso? Beleza? Então vamos começar a fazer o programa aqui. Então como é que eu escrevo um dado na memória? Move. Tranquilo? Aí é origem e destino, né? Presta muita atenção, porque eu vou fazer de um jeito bem naive no começo, depois a gente vai melhorar isso. Mas se eu quero escrever 0 no P1 cell, e eu não quero escrever 0 em todo o registrador, eu quero escrever 0 num bit muito específico. Tá? Eu posso vir, nesse momento, escrever 0, certo? 0x0. O que isso vai fazer? Vai escrever 0 na porra toda. Todo mundo tá vendo? Eu vou fazer assim para começar, e depois eu vou melhorar, botando 0 ou 1 em bits específicos, usando as máscaras que a gente discutiu na primeira aula. Onde que eu quero escrever? No registrador, no endereço 0x020A, certo? Como é que eu endereço um endereço específico aqui? Hã? Com quê? Com E comercial? Assim? Tem certeza? Não tenho certeza. Professor, onde que eu vejo isso? Vai aqui no CPU não sei o quê. Modos de endereçamento, tem aqui a tabelinha. O E comercial fala assim para mim. A palavra seguida daquela instrução contém o endereço absoluto. Não é isso que eu quero fazer? É exatamente isso que eu quero fazer. Eu estou dando um endereço, falando para ele, vai nesse endereço aí e escreve para mim. E comercial. Todo mundo bem? A gente vai fazer diferente já também para ver outros, exercitar esses modos, tá? Mas se eu tiver direto o endereço aqui, eu posso ir lá e comercial o endereço e falar para ele, vai lá e escreve lá. Beleza. Próxima coisa que eu preciso fazer. Botar o P1 dir igual a 0, não era isso? Então vamos lá. Escreve 0 no P1 dir. Qual é o endereço do P1 dir? 0204. 0200 mais 04. Próxima coisa que eu preciso fazer, escrever 1 no Pout, no P1 out. Lembra disso? Que é o dado que eu quero que apareça lá do lado de fora. Então vou escrever 1. Vou botar FF, vou botar 1 em todos os bits aqui, do jeito que está aqui. Qual o endereço dele? Oi? Como é que é? É porque está escrito aqui que esse registrador, o acesso dele é só byte a byte, tá vendo? Ele só tem um byte. Então se eu quiser escrever mais, não acontece nada. E aqui tem alguns que eu acesso ou por bytes ou por palavras. Aí quando tipo, o registrador é fixado em bytes, você precisa colocar muito dele. Nesse caso não preciso, simplesmente ele vai desprezar a parte mais alta da palavra que eu estou escrevendo. Então vamos lá. P1 out, qual que é o endereço dele? 0200 mais 02. Todo mundo ok? Então, teoricamente, isso aí é o suficiente para escrever. Vamos rodar e vamos ver se eu não vou passar vergonha aqui na frente de vocês agora. Oi? É o vermelho. Pera. Poderia, porque eu tenho as constantes carregadas aqui e tem as constantes com esses nomes tudo aí, com os endereços tudo já aí. Mas eu tô fazendo bem grosseiro aqui para começar. Fazer para desligar?
Não, mas quando eu carregar a coisa aqui, eu acho que ele vai desligar. Aí você vai ver ele ligar ou vai ver ele desligar. Pode ser? Vamos fazer mais algumas coisas já? Porque aí a gente vai executando passo a passo e vai vendo o que está acontecendo. Pode ser? Eu vou copiar. Ó, vamos por partes aqui. Deixa eu até botar os comentários aqui. Isso aqui era para P1 cell igual a 0. Isso aqui é para escrever P1 de... Para botar ele como saída. No caso, todos os bits. Teoricamente, isso aqui é para ligar o LED, né? Certo? Vamos botar mais um caso aqui, ó, que é escrever no P1 out 0, que aí, teoricamente, pelo menos é a minha expectativa, apaga o LED. Pode ser? Vai dar para ver porque eu vou executar passo a passo, eu não vou deixar ele rodar rapidão não. Ia ser tão rápido que a gente não ia perceber. Aí é que tá. Tipo, se eu mandasse ele ligar o LED na instrução seguinte, já apagar o LED, o mais provável é que o LED nem acenderia, de tão rápido que é. E a gente vai discutir um pouco isso quando a gente tiver um pouco lá na frente, quando a gente estiver falando de PWM, porque o LED tem uma certa... Os sistemas aqui elétricos, ele tem uma noção de inércia associada também. As coisas demoram um tempo para acontecer. Tá? E aí se eu faço alguma coisa, tipo, se eu dou um empurrãozinho muito rápido assim, meio que eu nem percebo as coisas acontecendo. Né? Teria que ser o quê? 0, 1? Não sei. A gente tá certo. Aqui, cadê? P1 de... tem que ser 1, né? Então tá errado lá. P1 de tem que ser 1. Eu vou escrever tudo 1. Acho que agora tá ok, né? Então vamos rodar e vamos ver o que acontece. Ó, foi? Não, tá indo. Quem tá vendo no vídeo não tá vendo, mas, enfim. Inicializei a stack, desliguei o watchdog. A gente vai discutir o watchdog depois. Vocês estão vendo o LED apagado aqui, tá? Vocês estão vendo o LED aqui, ó. Aqui em cima na plaquinha vocês estão vendo o LED apagado. Vocês não estão vendo o LED pela distância. Mas dá pra perceber que tá apagado, certo? Dá pra ver aceso quando tá aceso, né? Da onde vocês estão, tá? Então vamos lá, ó. Escrevi 0 no P1 cell. Eu posso inspecionar esses registradores, tá? Porque eu tenho acesso aqui, ó. Mesmo os mapeados em memória, eu consigo ver o que está acontecendo aqui neles. É bem conveniente isso aqui. Como é que você tinha Fala mais alto, filho. Não estou ouvindo. uma aula que você mostrou de falar de atualização da memória, todos os endereços, como é que você tinha pegado ali? Você vem aqui no Memory Browser e bota os endereços que te interessam. E aí, por enquanto aqui nada me interessa aqui, eu não estou olhando aqui. Estou olhando direto só aqui em cima, porque ele já está fazendo esse trabalho para mim. Eu consigo ver os registradores mapeados em memória aqui embaixo também, mas eu não estou me importando com isso agora. Beleza? Aliás, isso aqui poderia ser uma coisa que eu deveria me importar assim. 0200, que é onde começam esses registradores, né? Vou deixar aqui, mas eu não sei dizer o que ele vai acontecer, porque já comercializou meio que quase tudo zerado, né? Enfim, vamos seguir no baile aqui. Escrevi 1 no POUT-D. Aí você olha assim e falou, ué, professor, já acendeu. Já acendeu porque, ó lá no... E aí foi bom ter feito o exemplo ali apagando também, tá? Porque olha só, no P1 out, cadê ele? Tá aqui, ó. Já tinha 1. Que ele não foi resetado quando eu inicializei a parada. E aí você vê, já tinha 1 lá no bit, estava apagado. Aí eu botei o POUT-D,
Mudou a lógica interna lá na eletrônica, lá, mexeu a chavinha, conectou a parada e acendeu o LED. Todo mundo tá vendo? Vamos seguindo aqui, porque vocês vão ver apagar. Aqui, escreve 1 no lugar que já tinha 1, mas eu escrevi FF, ó. Todo mundo tá vendo? Até mudou aqui, ó, 00FF. Eu escrevi 1 em todos os bits, tá? Escrevi 1 em todos os bits. Se a gente medisse as tensões nos outros terminais, ia estar 3,3 volts. Tá? Porque aqui eu não tenho nada para medir agora. Se eu escrever 0 no P1 out, apaga, né? Apagou. Todo mundo ok? Se eu escrever 1 no P1 out de novo, acende de novo. Todo mundo se convenceu e todo mundo sacou o que tem que acontecer? Agora todo mundo sabe piscar LED. Vocês não vão me fazer passar vergonha agora na rua, né? Pelo menos LED vocês sabem acender. Hã? Todo mundo ok com isso? Todo mundo ok com isso? Calma, todo mundo ok com isso? Tá bom. Vamos por partes aqui. Do jeito que eu fiz esse programa, eu escrevo 0 em todos os bits daquele registrador, ou eu estou escrevendo 1 em todos os bits do registrador, certo? Todo mundo tá vendo? Mais interessante seria se eu conseguisse escrever 0 num bit específico. Por quê? Porque isso vai acontecer com a gente aqui. Já até preparando o caminho. Cadê o diagrama? Vocês estão vendo que tem um LED no P10 e tem um botão aqui do lado, ó, que está no P1.1. E aí eu preciso de configurações diferentes para eles. Se eu ficar escrevendo tudo 0 em todos os bits, e uma coisa está configurada como saída e vira leitura, ou vira leitura, vira saída, bagunça tudo. Eu tenho que conseguir controlar esses LEDs de maneira independente. Ou esses bits de maneira independente. Tranquilo? Só que, de novo, eu não tenho como ir lá e acessar um bit, ler um bit, ou como acessar um bit e escrever só um bit. Eu tenho que ler e escrever o byte todo ou a palavra toda. Certo? Então, vamos lá. Como é que eu faço para... Nesse caso aqui, ó. Vamos alterar isso aqui. Em vez de escrever F em todos os bits, como é que eu falo para ele? Escreve 1 no bit 0, sem bagunçar os outros bits. Porque você podia pensar assim, professor, é só você escrever 0, 1 aqui. Mas isso eu estou escrevendo 0, 1 em alguns bits e 1 no bit 0. Só que não é isso que eu quero fazer com vocês. Eu quero, não mexe nos bits que não o bit 0. Então, se tinha 1, é para manter 1 lá nos lugares. Se tinha 0, é para manter 0. E onde, nesse lugar específico, no bit 0, eu quero escrever 1. É diferente disso aqui. Tá? Vou voltar para o meu quadro aqui. Vamos imaginar que, por qualquer motivo, está escrito 100111100 lá no... Como é que é o nome do negócio? P1D. Por algum motivo está escrito isso aí. E aí, repare, isso aqui não é um número, né? Isso é um dado. E aí, o que isso aqui está falando? Está falando que esse pino é um pino de saída. Esse pino é um pino de entrada. Esse é um pino de entrada. Isso tem um significado muito, muito importante. E aí, olha só, o que está escrito aqui. Esse pino, que é onde está meu LED, está configurado como entrada. Eu quero mudar ele para virar uma saída. Só que eu não quero mexer nesses caras, porque isso aí está controlando outros pinos. Todo mundo está vendo? Tá. Como é que eu escrevo 1? Faz um OR. Por quê, professor? Decora essa tabelinha aqui, tá? Decora isso aqui. A ou B, né? A mais B dá 0, 1, 1, 1. A e B dá 0, 0, 0, 1. A ou exclusivo B dá 0, 1, 1, 0. E aí naquela noção de variável introduzida que a gente viu lá em sistema de tais, você vai enxergar isso aqui como sendo
copiar o B, ou escrever um, que é o que eu quero fazer, né? Copiar esses aqui e escrever um do lado de cá. No E, isso aqui é escrever 0 ou copiar o B. Então, quando eu quero apagar, quando eu quero escrever algum zero, é com E. E o ou exclusivo, e eu vou usar o exclusivo aqui agora com vocês. Isso aqui é copiar o B ou inverter o B. Que serve, por exemplo, nesse meu caso, para falar assim, em vez de eu falar apaga o LED ou acende o LED, pode ser que eu queira falar isso, apaga ou acende. Pode ser que eu queira dizer também, se tiver aceso, apaga, se tiver apagado, acende. E aí, em vez de fazer uma lógica para vai não sei o que no registrador, lê o bit e tal, aí faz uma conta, faz um jump, se não for fazer um if, né, um condicional, faz essa coisa toda, eu posso simplesmente falar, faz uma short com alguma coisa ali, ó. Então, o short serve para inverter um bit. Então, tá vendo? Decore essa tabelinha aí, tá? Isso aí vai ajudar a vida de vocês. Então, se eu quero escrever um, é com ou. Todo mundo ok? Ou. Eu preciso botar 1 no lugar onde eu quero escrever 1 e 0 no lugar que eu quero copiar. Então eu quero fazer ou 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, porque é o que eu quero copiar. 1 no lugar que eu quero escrever 1. E aí o resultado disso aqui é 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, que é o que já tinha lá. 1, que é o bit que eu estou escrevendo agora. Todo mundo entendeu a ideia? Todo mundo entendeu a ideia? Então vamos fazer isso. Cadê as instruções? Aí vamos lá então. Instruções. Não. Vamos lá. Eu quero fazer ou. Tem uma instrução aqui que faz ou, ó. Source or destination. Todo mundo tá vendo? O nome dela é bis. Não fui eu que inventei esse nome. Eu teria chamado de or. Tá? Talvez tenha uma instrução emulada aqui que chama or. Cadê aqui embaixo? Aliás, passei, né? Eu não faço a menor ideia. Deve ser bit e qualquer coisa 7. Deve ser bit 7. É, deve ser. Eu chutaria que é. Porque o ou serve para escrever o 1 no lugar, não é? Não é o que a gente acabou de ver? Hã? O bit é bit clear. É o que eu chutaria, tá? Eu não sei. Hã? Ah, pergunta pro chat GPT aí. É. Aí você pergunta, e o bit, professor? Aí eu não sei. Hã? Não, mas é end, né? Ah, mas end, mas não escreve, né? Ah, então é teste bit. É para testar o bit se é alguma coisa. É. Eles têm a ver com esses nomes, mas assim... Talvez sejam bons nomes, eu aqui sou burro, tá? Mas enfim, vamos lá. Ó. Bis faz o OR do source com destino, certo? Então vamos lá. Então aqui eu quero fazer bis. Hã? O que eu tava certo? Bit 7, bit clear. E o bit? Deve ser teste mesmo, que é o que faz sentido. Calma, ó, cadê meu caderno? Ups. Eu quero fazer ou de 0, ou de 0, 1, que é o vermelho, é o que está aqui, 0, 1, com o conteúdo do P1dir, certo? Com o conteúdo do P1dir e gravar no P1dir, que é o que está escrito aí agora. Todo mundo entendeu que isso aqui é a diferença do que tinha antes do que tem agora, certo? Para a gente ficar bem visível na hora que a gente estiver executando a parada, eu vou escrever alguma coisa, eu vou escrever essa sequência aqui lá no P1dir primeiro e a gente vai ver mudando. Então eu vou fazer um move. Essa sequência aqui é quanto?
Em hexa, quanto que é esses bits brancos aqui? Quanto que é em hexa? 9 A ou C? 9C. É C? Isso aqui é 12. A é 10, B é 11, C é 12. É, então, sacana. Tranquilo? Eu vou escrever isso aqui porque é pra gente ver alguma coisa mudando lá, tá? Só a título de exemplo, a gente vê alguma coisa mudando lá. E aí do lado de cá. Todo mundo ok? Já vamos aproveitar aqui o ensejo. Ainda, tabelinha. Tabelinha. Em vez de falar assim, acende o LED ou apaga o LED, que é escrever 0 ou escrever 1, imagina que eu quero ficar só falando assim, se tiver 0, bota 1, se tiver 1, bota 0. Inverte. Vou fazer uma XOR, certo? Vamos fazer então o toggle, né? Tipo, escrever coisa com um XOR, tá? Aí, olha, presta atenção. Onde eu quero copiar, bota 0. Onde eu quero fazer a inversão, bota 1. Todo mundo tá vendo? Como que eu faço o XOR? Tem uma instrução que é XOR. Então, vamos lá. Que? O nome ficou mais fácil um pouco. XOR 0, 1, porque eu quero mexer só no bit menos significativo. Nesse endereço aqui que já estava lá. Ai, o diabo. Todo mundo entendeu o que está acontecendo agora? Então vamos rodar e ver o que acontece. Então vamos lá. Inicializei a pilha, parei o hot dog. A gente vai falar disso mais para frente. Então vamos lá. Escrevi 0 no P1 cell. Escrevi 0 no P1 cell. Tá muito pequenininho para vocês aí, mas ó, escrevi 0 no P1 cell. Tá, eu vou lendo aqui para vocês. Tá apagado aqui, hein? Vocês estão vendo? A plaquinha tá apagada. Escrevi 9C no P1 dir. Aliás, escrevi no P1 cell. Fiz burro, fui burro. Isso aqui era para ser 4, né? Vamos do começo de novo. Então vamos lá. Vou escrever 9C no P1 dir. Cadê ele? P1 dir agora tem 9C. Tem 9C aqui embaixo, todo mundo tá vendo? Todo mundo ok? 9C é, lembrando, tá? 1001 1100. Certo? Na hora que eu puser 1 aqui, nessa posição, vai virar 9D. Não é isso? Então lá, agora eu vou fazer o 7 bit. Virou 9D. Todo mundo tá vendo aí? Hã? Acendeu porque já tinha 1 lá no lugar no P1 out. Cadê? Ó? P1 out tá com FF. Que é o que eu escrevi da última vez, ele não reseta sozinho, né? Por isso que acendeu aqui agora. Porque já tinha lá o P1 out igual a 1. Ó, FF. Todo mundo tá vendo, né? Aí na hora que eu fizer XOR de FF com 0,1, vai dar quanto? 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 XOR de FF, que é o que tem no P1 out agora, com 0,1, que é o que está na instrução, vai dar quanto? FE. Vai desligar o último bit, menos significativo. E aí a gente deve ver apagar o LED, né? Apagou, virou FE, apagou lá. Repare, eu mexi em um bit só específico.
Na hora que eu fizer short de FE com 01, que é a próxima instrução, o que vai dar? FF. De volta, para inverter o último bit. O bit menos significativo. Certo? E aí eu devo ver acender de novo, porque o bit menos significativo controla esse LED, né? Acendeu, FF, inverteu de novo, inverteu de novo, inverteu de novo, e assim por diante. Todo mundo pegou? Todo mundo pegou? De boa. Pergunta. Vai ser tão rápido que não vai ver nada. Vou deixar você fazer isso em casa. Vai inverter, vai acender e apagar tão rápido que você não vai perceber. E aí, de novo, a discussão. O meu chute, tá? É que não é que é tão rápido que você não vê acendendo. Não é isso o que eu estou sugerindo. Eu estou sugerindo que o sinal de ligar e já desligar é tão rápido que o LED nem liga. Ele tem uma inércia, ele demora um tempo para ligar. A gente vai discutir isso aí na hora que, lá, mais bem para frente, quando estiver falando de PWM, porque eu vou usar esse fenômeno, para fazer essa transição, tipo assim, fazer ele acender menos. Entendeu? Como é que eu faço ele acender menos do que o máximo? Eu acendo e apago ele bem rápido. Tranquilo? Pergunta aqui. Na datasheet da LED, do LED. especificamente, aí demora tanto tempo para acender, tanto tempo para apagar. Pergunta é se no datasheet do LED tem informação de quanto tempo ele demora para acender e quanto tempo demora para apagar. Eu acho que não vai ter exatamente a informação de tempo, mas vai ter uma capacitância equivalente. E aí com isso você calcula mais ou menos o tempo que demora. Isso eu não vou ensinar para vocês aqui, porque isso é realmente matéria de circuitos eletrônicos. Tá? Mas lá provavelmente vai ter um parâmetro que chama capacitância de junção, que tem a ver com essa inércia. Aí você usa essa informação para calcular. Lá em eletrônica, se eu não me engano, a gente faz essa conta. Fala mais alto que eu não estou te ouvindo. Se você ficasse acendendo e apagando no loop infinito, mas você... Para você ver isso, você precisaria acende, deixa um tempo lá, apaga, deixa um tempo lá, acende, deixa um tempo lá, apaga, deixa um tempo lá. Inclusive, eu acho que um dos exercícios da lista é isso. Tem uns exercícios do laboratório que é isso, né? É fazer exatamente o que eu estou fazendo, só que botar um atraso, né? Só com atraso a gente está fazendo com foco. Você pode iterar assim gigantesca. Então, é um atraso por software. Que você mexe o bit, aí você entra na subrotinazinha que fica meio que queimando o ciclo de relógio lá, sei lá, decrementando o número até ele chegar em 0. Aí quando ele terminar, você volta, muda o bit. Não é isso? Você está fazendo isso no laboratório. Eu não estou fazendo aqui porque você está fazendo no laboratório já. Sabe até... Faça essa parada aí. Tipo, programa esse negócio aí. Esse vai ser o primeiro exemplo que a gente vai fazer em C, tá? Só que a gente vai fazer em C depois. Mas é exatamente o mesmo exemplo que a gente vai fazer em C. Pergunta. Fala mais alto. A chuva não tá... Eu não tô conseguindo... Rapidão, peraí. Peraí, gente, peraí. Ninguém conversa não, porque o ruído da chuva, mais o ruído que é ok normalmente, não tô entendendo o que vocês estão falando. Se fosse para escrever o bit mais significativo, aí precisaria escrever a sequência toda. Você quer escrever o bit mais significativo onde? Você quer trocar o bit mais significativo desse aqui, por exemplo? É porque, tipo, é em bit, por exemplo. Ah. Você tá só, tipo, mas se tivesse um move no lugar do... Aí só... Se aqui fosse move, eu estaria escrevendo 00001. Aí se eu quisesse um move aí, fazer... Eu não entendi. É porque escrever o bit mais significativo. Em vez de escrever no menos significativo, você bota 1 no bit mais significativo. Como faz? Eu te pergunto. Você quer escrever... Em vez de 01 em hex é 000000001, certo? Como é que eu faço para escrever em hexa? 1000. Quanto que é isso? Quanto que é 1000? Quanto que é? Bora. 1000.
É quanto? 8. Depois do 8, 0, 0, 0, 0. Quanto que é 0, 0, 0, 0 em hexa? É? 0. Então você bota 80 ali. Ah! Pegou? Em hexa para vocês, por isso que eu falei, não tem, assim, em algum momento eu falei, na hora que a gente dá aula de sistemas digitais, hexa não serve para muita coisa, porque lá a gente está realmente muito mexendo nos bits, né? Mas aqui a gente está mexendo nos bits, só que a gente não consegue falar de bits individualmente mais. E aí eu preciso pensar nos bits individuais e traduzir isso para hexa e de hexa para os bits individuais e começar a ficar confortável com isso. Então quando você lê 8,0, isso é 1,000,000,000. E assim por diante. Entendeu? Na tua cabeça isso tem que estar mais transparente. Hexa é só uma outra forma de escrever o binário. Escrever os bits. É mais compacto. Ah, professor, mas eu podia escrever aqui os bits 0. Tu podia, tu pode, velho, tu pode. Aqui são 16 bits, ainda é tipo ok. Você fica com umas trolhas de 16 bits, ainda é ok, sabe? Ainda é ok, mais ou menos assim. Você consegue lá. Na hora que você estiver fazendo uma porra aí com 64 bits, eu quero ver. Tipo, a tonelada de 0 e 1 pra tudo quanto é lado, velho. Já é um inferno mexer com esses hex aí, velho. Quantos caracteres em hexa tem numa palavra de 64 bits? Quantos? 16, velho. Já é uma bosta ficar escrevendo 16 coisinhas em hexa e entender o que está acontecendo. Imagina escrever 64 bits lá. É para isso que a gente usa o hexa. Alguém ia perguntar alguma coisa aqui? Para ficar mais fácil de ver certinho qual bit está sendo ligado, eu posso usar aquela relação hashtag bit, não sei o quê. Por exemplo, eu ligar só o primeiro bit, aí bit é 0. Aí é como se fosse 0. Você quer escrever assim, né? Ó. Isso funciona assim, né? Então, vou melhorar isso aqui. Isso aqui funciona. Por que a pergunta não é se funciona ou não funciona? Isso funciona. Mas a pergunta é por que isso funciona? Tá? Porque aqui atrás, ó, uma das primeiras coisas que eu falei é carrega para mim esse arquivo que está em formato C. E esse assembler específico entende isso aqui. Tá? Cada ferramenta vai ter uma forma diferente de falar isso ou não. O teu assembly precisa suportar isso. Tá? Aí se você entrar aqui, Open Declare, já abri isso aqui, mas vamos abrir de novo. Não está carregando, mas includes. Opa, não é esse. Bora. Se for entrar aqui, tem um arquivo aí em algum lugar aí que chama, nessa lista enorme aqui, msp430.h, que é o arquivo que ele estava carregando ali antes, certo? Aí de novo, isso aqui vai ser processado pelo pré-processador do C. Quando ele vê, se tiver definido esse símbolo aqui, inclui tal arquivo. Include é copia e cola o arquivo. Tá? Na hora que a gente montou o projeto, eu disse para ele qual é o chip, e aí ó, vale a pena mostrar de novo, né? Por completude. Para não dizer que é mágica. Na hora que eu abri na hora que eu montei o projeto, eu disse qual é o chip, e ele montou para mim. Não vai dar aqui para vocês lerem, não consigo incluir, mas essa aqui é a linha de comando que ele vai chamar na hora de rodar o compilador. Que você podia escrever, abrir seu terminal lá, escrever isso aí tudo aí, chamar o negócio, carregar o arquivo lá e vai dar na mesma coisa. Tá? Essas interfaces gráficas aqui, elas não estão fazendo nenhuma mágica, elas estão pilotando ferramentas de linha de comando para você. Só isso que elas estão fazendo. E aí uma das coisas que está escrito aqui é define igual underscore MSP430 F5529 underscore. Ele está definindo um símbolo para você. Tá? E aí se você for olhar aqui embaixo, em algum lugar aqui,
Cara, nada funciona aqui. 5529. Se esse símbolo estiver definido, ele vai incluir esse arquivo aqui. Se você for lá e der um Open Declaration, agora vai? Vai. Que também é um arquivo que está aí junto do teu projeto, que o CSS botou quando você inicializou o projeto. Ele tem várias constantes sendo definidas aqui, ó. Inclusive essas aqui, bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, que serve para quê? São os números que a gente estava usando ali agora, não era? Para fazer as máscaras. Que eu acabei de te perguntar, ó, quanto que é? 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0x80, tá aqui. Então tá definindo todas as máscaras de 16 bits. Uma para cada um. Aí quando você usa isso lá no teu programa, ele vai e fala assim, o que significa bit 0? Ele sabe bit 0 porque você definiu um símbolo e ele vai traduzir bit 0 por essa constante aqui, ó. Por isso você consegue lá no teu código usar isso. Eu não estava usando ainda porque eu quero que você entenda os numerozinhos. Depois eu quero que vocês usem isso aqui, lógico. A gente chama de máscara. Isso. Ainda. Aí tem máscara para os bits de status, tem máscara para tudo quanto é coisa aqui. Inclusive, em algum lugar tem um aqui, ó, P1dir. Em algum lugar tem um símbolo definido aqui, P1dir, que está setado para ser igual a PAdir, que eu não faço ideia do que seja. PAdirL, só copiei. Que é isso aqui, ó, SFR 8-bit PAdirL. Tá? Aí eu precisaria explicar para vocês como é que funciona essa linguagem de descrição do linker aqui, tá? Junto. Que eu não quero entrar nesse detalhe. Mas isso aqui está fazendo uma macro que vai definir um ponteiro para mim com esse nome, tá? E esse nome, se eu não me engano, não está definindo esse arquivo, ele está definindo um arquivo do linkador. No arquivo do linkador, que eu acho que é esse aqui, ó. Tá vendo? Tem um monte de constantes aí definidas. Não tá aqui totalmente. Mas em algum lugar aqui ele vai falar assim, carrega um outro arquivo de linker. Não tá aqui, mas tá aqui, ó. -L msp430 f5529.command. Tá vendo? Ele tá falando para mim, importa um outro arquivo de linker específico desse aqui, que vai falar, que vai dar um endereço para aquele símbolo que estava definido lá no outro. Essas coisas são tudo interligadas assim. Tudo bem? E é isso, tudo para dizer que eu posso realmente fazer aqui, ó, bit 0. Assim, né? Tá? 9C é uma constante mesmo, não tem pré-definido, é um número mesmo. E o endereço aqui, se eu não me engano, eu posso escrever aqui direto, ó, P1dir, que vai funcionar. Eu vou testar agora com você, eu nunca rodei isso aqui assim. Tá? Mesma coisa aqui, eu posso escrever P1out, eu acredito. Fica mais legível assim, né? Aqui é P1cell. Não, esse aqui é o P1dir. Esse aqui é o P1cell. Eu vou ver agora se tem que botar o nome ou não, se ele já está endereçando certo sem o arroba ou não. Eu não sei, eu vou rodar aqui agora na frente de vocês, vou ver, eu não faço a menor ideia. P1cell. P1cell tá com 00, eu vou escrever alguma coisa aqui nele, para não ser 0, e eu ver mudando se mudar. Mudou para 00. Tranquilo? Então, tipo assim, aqui eu botei o endereço com endereço. Se pusesse arroba, não é arroba, isso aqui é o e-comercial, né? Sem o e-comercial funciona? Sem o e-comercial que você está fazendo é esse modo simbólico, né? Eu estou pensando aqui. Sem o e-comercial que você está fazendo é endereçando com esse modo simbólico, é PC mais X. Eu acho que deveria não dar certo. Não deveria dar certo. Aí eu não tenho explicação para isso agora. Preciso olhar naqueles arquivos de linker para ver o que ele está fazendo.
Eu acredito que sim. Vamos rodar aqui só para ver, vendo. Ó, acendeu, apagou, acendeu, apagou, acendeu. Ok? Oi? Tenta sem o E comercial pra gente ver. Por que os atalhos de teclado não funcionam nesse negócio, cara? É, aqui tá rolando também. Aliás, não tá não. Ah, não, tá sim. Não, tá rolando sim. Oi? Não entendi. É porque você está indo para o lado e apertando o backspace. No Mac não tem o delete. Você apertar F. Mas o atalho Ctrl D no Mac é o delete também. Os atalhos do Emacs funcionam no sistema operacional, assim, uma parte deles. Aprende isso. Ctrl D, Ctrl N, Ctrl P, Ctrl K para cortar, para deletar a linha toda. Eu acho que funciona assim o inicial, porque provavelmente os registradores é a mesma ideia dessas portas. Né? Você tem o endereço do registrador e você coloca ali. Por exemplo, isso não precisa. Eu vou encerrar aula aqui, mas é o que eu fiquei curioso. Calma, eu fiquei curioso. Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Eu vou ver isso aí é o assembly que eu escrevi, né? Eu vou ver o que é o código de máquina que ele gerou. Porque aí eu não tenho dúvida, né? Assim, o que ele gerou? Ah, ele gerou isso. Vou botar o E comercial e vou ver o que ele gerou, eu vou ver a diferença. Aí eu vou ter uma explicação melhor na minha cabeça. Mas uma coisa, assim... Nossa, esse é um comentário importante. Isso vai reverberar a vida inteira de vocês se mexendo com software. Não só com software, mas sim, com software é muito visível isso. Não façam esse tipo de hipótese. Você acabou de... Uma coisa é o que a gente acabou de fazer. Ah, eu acho que é coisa comercial. Botei comercial, escrevi meu programa, rodei e vi funcionar. Aí o outro falou, não, mas se tirar também funciona. Aí eu tirei e vi funcionar. O que você não deve fazer é começar a criar uma hipótese do... eu tirei. O que ele está fazendo? Ah, ele deve estar fazendo tal coisa. Na hora que você pensa isso, fudeu tudo. Eu não tenho outra forma de dizer. Fudeu tudo. Todos os bugs que você criar na tua vida, eles têm a mesma origem. Que é, eu vou escrever isso e eu tô partindo da hipótese de que a máquina vai fazer o que eu imagino que ela vai fazer. Entendeu o problema? Se você fizer isso, é ok. Se você for lá e tiver uma forma de falar, de provar que você está certo ou está errado. Que é o que eu vou fazer fora da aula aqui, tá? Porque assim, dá um trabalho, vou precisar fazer uma tabelinha para ver o código de máquina, para decodificar na mão. Mas é uma forma de eu provar uma hipótese para ver se eu estou certo ou estou errado. Então, em vez de ficar na hipótese de, se eu tirar o comercial, ele deve estar fazendo tal coisa, porque ele pega isso, vai lá e vê A grande questão é, como é que você prova que você está certo ou você está errado? Entendeu? Eu vou olhar e ver o código de máquina, que aí eu não tenho erro. Eu não quero saber o que está acontecendo no meio, eu vou ver, quando eu escrevo tal coisa, produz esse código. Quando eu escrevo tal coisa, produz esse outro código. E aí acabou, não tem conversa, né? Tu entendeu? Eu tô muito cuidado com esse tipo de hipótese que você não confirma, você só aceita ela da tua cabeça. E a gente faz isso sem perceber, isso que é o problema. A gente faz isso sem perceber. E esse é o problema. Tudo bem? Eu chamo isso aí, inclusive, para ficar bem... Eu chamo isso de pensamento mágico. Pensamento mágico. Sacou? Que é você pensa alguma coisa e
é quase, é tipo místico, assim. Eu acho que eu vou até renomear agora, porque eu percebi que não é mágico, é místico, né? É tipo um negócio esotérico. É a mesma coisa você falar assim, porque quem nasce quando a Lua tá em tal posição do céu e o Júpiter e não sei aonde, quer dizer que essa pessoa vai ser meio irritadiça e não sei o quê, sabe? Eu tipo assim, tá, tudo bem. Tudo bem. A minha pergunta só é, como é que eu provo que se eu tô certo ou tô errado? Tem como eu provar que tô certo ou errado? Se não tem, tipo, isso é bullshit. Você pode estar certo, como você pode estar errado. Eu não estou dizendo que essas astrologias estão erradas. Eu só estou dizendo que não tem como provar que dá certo ou que dá errado. Se não tem como provar que dá certo ou errado, não me interessa. Não serve para mim. Se serve para sua vida, é um pensamento místico. Todo mundo ok, gente? Todo mundo pegou? Como é que acende e apaga o LED? Bom final de semana para vocês. Até terça